Oi, tudo bem? O meu nome é Wesley Amaral e estou convidando vocês para refletir um pouco comigo. Vamos juntos? De que adianta saber memorizar, transmitir a informação e esquecê-la em seguida? Este momento exige pessoas criativas, que saibam interpretar dados e, com base nestes, projetar ações. Me parece óbvio que no âmbito da educação precisamos materializar projetos que atuem no desenvolvimento da solidariedade em oposição à competitividade. Proporcionem o respeito às singularidades das pessoas e o autoconhecimento, e especialmente que busquem respostas para os desafios locais. Esse texto foi publicado e compartilhado por mim em minhas redes sociais e está disponível para todos que tenham interesse em pensar um pouco sobre essa discussão. E eu estou passando rapidinho para a gente pensar um pouco. Você consegue se lembrar dos conteúdos que viu no ensino fundamental, no ensino médio? Você consegue traçar uma ponte entre esses conteúdos que você aprendeu no passado e tecnologias que você utiliza no cotidiano? Entre os assuntos que você estudou na escola e problemas locais, ambientais? Melhor, soluções para esses problemas ambientais locais? Esse é o objetivo da educação: traçar uma linha que faça com que você consiga perspectivar para a sua realidade a solução para problemas do cotidiano, do dia a dia. Mais que isso, a função da educação é preparar o cidadão, preparar a cidadã para a vida em sociedade, para o convívio social. Por isso, a escola tem um papel fundamental na formação da sociedade. E a sociedade que a escola produz é a sociedade que é perspectivada pelo projeto de poder da nação. Então, não existe escola sem sociedade e não existe uma sociedade sem nação. Nesse sentido, as reflexões que trago nesse texto dizem respeito à questão do ensino tradicional. É realmente aproveitável nesse momento de quarentena que a gente consiga ler e memorizar conteúdos? Será que essa leitura e memorização de conteúdos que certamente são esquecidos porque, como não trazem informações que são relevantes para o nosso dia a dia, que a gente não vai utilizar no nosso cotidiano, são facilmente esquecidas no mecanismo de defesa, um mecanismo de acumulação de informações do nosso cérebro? Me parece que não. Me parece que o nosso desafio hoje na educação é outro. Primeiro é pensar como a nossa sociedade vai ser influenciada tanto por essa pandemia quanto pelas consequências sociais, sociológicas, psicológicas, econômicas e ambientais e de poder na nossa sociedade. E como é que a gente vai se colocar, como é que a gente vai se compreender nesse processo? Nesse sentido, me parece que a educação, retomando o texto, ela precisa ter um projeto que materialize a solidariedade em relação à competitividade. Até hoje, nós vivemos numa sociedade em que nós somos incentivados a ganhar no grito, em que nós somos incentivados a ser melhor do que o outro, em que essa tal de meritocracia nos coloca, na verdade, dispostos a pisar na cabeça do outro para atingir os nossos objetivos, a nos submetermos diariamente a testes que tornam uns vencedores e outros renegados, e outros perdedores. E esses perdedores, eles acabam acumulando em si sentimentos que muitas vezes podem ser utilizados para que podem fazer com que eles se tornem peças
num xadrez, seja político, social, as mais diversas teorias, aos mais diversos interesses. Então, a solidariedade, sobretudo nesse momento, é fundamental para que em nossa compreensão enquanto seres humanos, possamos pensar em nós, mas nos entendermos como cada um elo dessa corrente chamada sociedade, e que o elo mais fraco acaba comprometendo toda a corrente. Por isso, não devemos retirar esse elo, mas fortalecê-lo para que toda a corrente seja fortalecida. Da mesma forma, precisamos nos compreender enquanto indivíduos, enquanto as nossas singularidades. E, especialmente, através desse autoconhecimento, conseguir compreender que no outro há uma singularidade que não necessariamente a minha. O outro não precisa ser necessariamente como eu, não precisa pensar tal qual eu penso. E por fim, é importantíssimo que busquemos as soluções para os desafios locais. Bom, eu falo de Itapetinga. Estou em Itapetinga, nasci em Itapetinga e vivo e trabalho aqui. Nesse sentido, quais são as consequências dessa pandemia para a nossa cidade? Quais são as consequências do distanciamento social? Distanciamento social, porque nesse momento nós não estamos experimentando quarentena e não estamos experimentando isolamento social. Há uma série de restrições às quais não estamos sendo submetidos. Restrições que podem incorrer, inclusive na restrição de direitos individuais, inclusive na aplicação de multas em caso de desobediência. E nós não estamos vendo isso. O que estamos vendo é um aconselhamento para que mantenhamos um distanciamento necessário nesse momento em relação a outras pessoas, em relação a aglomerações. Mas voltando ao nosso foco, nós precisamos compreender quais serão as implicações dessa crise, que é uma crise sanitária, mas também uma crise filosófica, também uma crise de entendimento do papel nosso perante a sociedade, Então, tudo isso é objeto de reflexão e, na verdade, eu não quero encerrar aqui a nossa discussão. Eu quero trazer para vocês esses elementos para que vocês reflitam e para que vocês consigam estabelecer novos parâmetros, novas discussões. Aproveite que você está em sua casa, aproveite que você está mais próximo das pessoas com as quais você convive e, de repente, façam aí entre vocês discussões mais aprofundadas ou talvez sobre outros aspectos, mas que em si a gente consiga trabalhar com alguns desses elementos que eu trouxe. Espero, em breve, voltar aqui e falar com vocês um pouco mais, dialogar com vocês sobre outros aspectos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!